pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula nós iremos tratar sobre a globalização como fenômeno da modernidade tardia. Nós sabemos muito bem que a história da humanidade, ele tem a antiguidade clássica, grego-romana, passa pela Idade Média, o período da fé cristã, e tivemos a modernidade, que é esse anúncio da valorização da razão humana como um progresso de toda a sociedade. E aí colaborou com o pensamento iluminista e científico, com a Revolução Francesa, a fomentação do pensamento do Estado laico, separado da igreja, dos valores religiosos, e também o pensamento liberal econômico, da livre iniciativa privada, e que construiu a Revolução Industrial. Porém, no século XX, em 1944, surge a tradição da Escola de Frankfurt, com os pensadores como Marcuse, Marx Horkheimer, Theodor Adorno e vários outros, como críticos da modernidade, críticos dessa razão que eles constituem como razão instrumental. O entendimento deles, não está havendo realmente um progresso espiritual, espiritual no sentido daquilo que diz respeito à intelectualidade, da criticidade. Então nós temos aqui na concepção desses pensadores da Escola de Frankfurt duas matrizes teóricas. A primeira delas é a psicanálise. Ele vale salientar que o pensamento freudiano, a psicanálise, surge em 1900, ou seja, no início do século XXI, do século XX. Então tem o princípio de estudar o ser humano a partir das questões psicológicas, afetivas, do inconsciente, do consciente, ou seja, daquilo que está estabelecido nas relações emocionais e como isso implica entre indivíduo e sociedade. Também tem uma outra matriz teórica, além da psicanálise, que é a marxista, ou seja, os estudos econômicos do Karl Marx, que é uma crítica desse processo de industrialização. Bom, o entendimento da Escola de Frankfurt, do Marx Horkheimer e Theodor Adorno, surge então uma indústria cultural. O que o Marx estudou foi a indústria dos bens materiais. Ou seja, a indústria é aquela prerrogativa de estudar os bens, aquilo que é comprável, as coisas em si. Mas, na perspectiva do Theodor Adorno e do Marx Horkheimer, surge uma nova indústria, a indústria cultural. O que é a cultura? É a produção de bens sociais. E nesse caso, eles estão falando do cinema, da televisão, do rádio. E essa indústria cultural, ela vem como paliativo do sofrimento humano. Qual sofrimento? Essa longa jornada de trabalho que muitos de nós temos de 40 horas semanais, por exemplo. Então é preciso criar um dispositivo que crie, por exemplo, a diversão, entretenimento e distração. É essa a finalidade da indústria cultural, por meio da música, do cinema e de outras artes. Ou seja, esse modo de produção de bens sociais, artísticos, de uma maneira massificada. Quer ver um exemplo? Vou colocar algumas músicas para que você tenha em mente o entendimento do que queremos dizer. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, tra, tra. E acelera. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só play. Vocês viram agora há pouco 3 exemplos de músicas, para que vocês possam entender melhor essa massificação cultural. Isso está na música, como colocamos agora há pouco, mas também está no cinema, com as produções, principalmente hollywoodianas, norte-americanas, que tem essa interação de fazer distração das pessoas. Bom, qual é o intuito de fato nesse tipo de consumo? É o entendimento de que a necessidade do ser humano em relação ao trabalho não é realizável, ou seja, ela não consegue se concretizar. Há uma espécie de um sofrimento na identificação do sujeito com aquilo que ele faz no trabalho. Essa longa jornada, como já foi dito. Então é preciso colocar algo que divirta para que ele não pense criticamente a essas atividades que ele realiza. Então, a indústria cultural tem essa primeira prerrogativa, distrair o sujeito a não realizar críticas do mecanismo social que ele se encontra, principalmente em relação ao trabalho. Um outro exemplo que é interessante salientar, que a indústria cultural realiza, diz respeito diretamente à globalização. Nós temos aspectos culturais regionais, mas muitas vezes nós queremos hegemonizar, ou seja, padronizar. Então temos a cultura, por exemplo, em Goiás. É muito dito que lá é uma cultura sertaneja, mas isso não é uma verdade.
há uma heterogeneidade, ou seja, há outros tipos artísticos musicais ali no estado de Goiás. Um gringo, uma pessoa, um estrangeiro, ao olhar para o Brasil, acredita, julga, através de um estereótipo, que todos nós brasileiros somos sujeitos que gostam de futebol, sujeitos que gostam de samba, pagode, sujeitos que vai à praia todo final de semana, mas essa não é uma realidade geral do Brasil. Ou seja, há um estereótipo, ou seja, há sim a cultura do samba, do pagode, do futebol, mas ela não é determinante. Existe uma pluralidade cultural que, dentro da indústria cultural, muitas vezes isso não é compreendido. Ou seja, tenta-se fazer uma hegemonização, ou seja, uma padronização geral de como isso é colocado na forma cultural de uma identidade nacional. Então, o que é interessante salientar, a crítica que esses pensadores, citados agora há pouco da Escola de Frankfurt, é perceber que nem tudo que é colocado como globalizado, global, realmente é uma identificação daqueles aspectos regionais. Tenta-se colocar um padrão regional para se expor, para se vender como consumo de uma outra cultura. Então é interessante sempre observar que, por exemplo, no Brasil, há diversas formas culturais que muitas vezes não é compreendido dentro do próprio território nacional. Há uma pluralidade de literatura, uma pluralidade musical, de cinema. Então, esse tipo de estereótipo não contribui para o pensamento do que realmente é o ser brasileiro nesse caso. Vou colocar um outro exemplo de adaptação cultural. Nós temos, por exemplo, a cultura, digamos, evangélica, neopentecostal, mas que utilizou uma forma musical que muitas vezes que as letras dela não contribuem para essa formação de identificação, mas foi uma adaptação. Então pegamos o funk, por exemplo, como vocês poderão ver nesse exemplo. Porque Jesus me libertou pra viver uma nova história. Sou livre pra curtir, preconceito aqui não rola. Não importa a batida, pois Deus tudo criou. Por isso eu vou louvar e adorar o meu Senhor. DJ Robin solta a batida pra geral sair do... Então vocês viram um exemplo de uma música que muitas vezes é colocado como algo vulgar, mas eles fizeram uma adaptação, pegaram o estilo, a batida do funk, mas com letras evangélicas, ou seja, letras gospel para que possa fazer um melhor incentivo de evangelização daquele grupo específico. É esse o exemplo de como faz uma adaptação cultural por meio daquilo que é colocado de uma maneira massificada. Bom, eu agradeço pela sua atenção e meu forte abraço.